Bom, pessoal, continuando aqui, nós vamos falar hoje de uma acusação feita a Jung, tá? Porque em 1933 surgiram boatos de que Jung tinha simpatia pelo nazismo, tá? E em 1930, antes de Hitler assumir o poder, ele foi eleito vice-presidente da Sociedade Médica Internacional de Psicoterapia em Berlim. E o presidente abandonou o cargo, tá? Os demais membros da sociedade pediram para ele assumir, porque ele era suíço, tá? E neutro, ok? Então ele assumiu por um tempo essa presidência, certo? Para Jung, né? Os fatores econômicos e políticos não são suficientes para explicar a questão da Segunda Guerra, tá? Porque a gente vê quando estuda na escola ou nos documentários de que o dinheiro dos alemães estava com os judeus, que eram donos dos bancos e tal, e isso foi um dos fatores que contribuiu para a guerra. Para Jung, isso não é suficiente, tá? Para explicar a Segunda Guerra. Jung via o nacionalsocialismo como um fenômeno patológico. Tá? Ele via como um fenômeno patológico, então ele não apoiava o nacionalsocialismo. Para Jung, a verdadeira causa do nazismo era uma coisa ligada aos arquétipos, ao inconsciente coletivo. Tá? Não se preocupem que quando eu estiver falando nas próximas aulas da teoria de Jung, vocês vão entender melhor. Tá? E para Jung tinha a ver com uma erupção, o surgimento lá um movimento, podemos dizer assim, do inconsciente coletivo, de um arquétipo, na figura do deus Wotan, tá? Que é um deus nórdico da guerra e das tempestades. Tá? A gente conhece ele como Odin. Tá? Então, esse movimento no inconsciente coletivo tomou conta do povo alemão e veio o original nazismo, certo? Um detalhe importante, então, para Jung, essa questão arquetípica aqui, o Wotan foi que está por trás realmente do surgimento do nazismo, tá? Que ocasionou a Segunda Guerra. Em 1940, ele publica o livro Psicologia e Religião. Tá? E esse livro, após a publicação desse livro, os alemães não gostaram, né? E os nazistas mandaram queimar toda a obra de Jung que estava em países dominados por Hitler. Então, não é só aquela coisa de toda a obra de Freud foi queimada pelos alemães e tal, a de Jung foi também. Mas ela ficou conservada porque a Suíça era um país neutro. Tá? Mas nos demais países a obra dele foi proibida e queimada. Certo? Bom, com relação ao antissemitismo, tá? O ódio aos judeus, é uma inverdade porque Jung tinha amigos no grupo Jungiano em Tel Aviv. Tá? Antes mesmo disso, ele se relacionou com Freud, foi amigo de Freud, trocavam correspondências, tá? E se ele fosse antissemita, jamais ele iria se comunicar com Freud, tá? Ele criou o conceito de inconsciente coletivo, que acaba por unir todos nós, nossas experiências armazenadas da humanidade, tá? Todos os povos estão incluídos. Tá? Ele também pediu para Aniela Jaffe escrever a Memórias, Sonhos e Reflexões. Aniela Jaffe era judia. Como é que um antissemita ia pedir para uma judia escrever o seu livro de memórias? Tá? O que está por trás dessas acusações, tanto de ser antissemita como de ser nazista, é um ódio que tem contra Jung, contra a psicologia que existe até hoje, tá, pessoal?
os psicanalistas, né, que sua grande maioria radicais, e até os demais também, que não são tão radicais, eles não gostam da teoria de Jung, tá? Eles acusam Jung de ter deturpado a teoria, de ter abandonado Freud e tal. E por causa disso, Jung hoje é taxado de bruxo, místico, macumbeiro. Tá? Isso não é algo que está distante. Eu há pouco tempo, alguns anos atrás, na faculdade, presenciei isso. Tá? E vi algumas pessoas que atualmente, há alguns meses, também presenciam. Tá? E acontece em vários lugares. Então a teoria de Jung não é ensinada corretamente. Quando ela é ensinada, ela é deturpada. Tá? Então ocasiona que muitas pessoas acabam por não se interessar pela teoria dele. Tá? E esse curso é um dos motivos. Um dos motivos foi deixar disponível essa teoria para que todos entendessem, né, a questão da teoria do Jung e desmistificar um pouco essas mentiras que tem na teoria contra ele, essas acusações, né? Então é isso, pessoal. Essa aula aí é sobre isso. Na próxima nós continuamos.